Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cícero. Hoje a gente vai dar continuidade ao tópico 2.1 de Doutrina e Planejamento da FAB, tá bom? Nós iniciamos ontem. Para não ficar um vídeo muito longo, nós repartimos, né, vamos dizer assim, o tempo. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente dar continuidade às explicações e orientações. Deixa eu compartilhar aqui a apostila. Pronto, abriu aqui. Eu vou aqui iniciar da onde nós paramos ontem, tá? Então, nós paramos aqui. Vou dar sequência a partir desse momento aqui. Então, para a gente ganhar tempo, vamos lá. É... Bom, no período entre as guerras mundiais, houve uma desmobilização das forças aéreas, formadas para a Primeira Guerra Mundial. Então, houve uma desmobilização das forças aéreas. Foram formadas para a Primeira Guerra Mundial. Então, no período entre as guerras mundiais, houve uma desmobilização das forças aéreas formadas para a Primeira Guerra Mundial. Alguns países, como Grã-Bretanha, descobriram novas funções para suas aeronaves, empregando-as nos conflitos coloniais em ações contra rebeldes locais que se insurgiam contra o domínio imperial. Então, alguns países, como a Grã-Bretanha, descobriram novas funções para as aeronaves, empregando-as nos conflitos coloniais, em ações contra rebeldes locais que insurgiam contra o domínio imperial. Nunca vi uma questão sobre esse, até onde nós lemos aqui, ainda não vi nenhuma questão dessa. Mas se caísse, por exemplo, se eu fosse fazer formular uma questão aqui, eu ia perguntar que novas funções, né, eram essas e foram empregadas em que momento? Nos conflitos coloniais. Então, isso aqui, ó, interessante. Ou que país, ou cite um país, ou qual país descobriu, só cita um aqui, né, que é a Grã-Bretanha. Descobriu novas funções para as aeronaves, com a desmobilização das forças aéreas. Tá, Grã-Bretanha. Tá? E onde foram empregados as aeronaves? Nos conflitos coloniais. Tá? Isso então é importante aqui, tá? Esses nomes que eu gravei. Com a desmobilização das forças aéreas, que foram formadas para a Primeira Guerra Mundial, novas funções, né, foram adquiridas por essas aeronaves. A Grã-Bretanha foi um dos países que descobriu novas funções, que foi empregá-las nos conflitos coloniais contra ações dos rebeldes. Beleza? Seguindo, surgia o que, pessoal? Surgia o controle. Caramba, errei, ó. Surgia o quê? O controle aéreo. Surgia o controle aéreo. Então, isso aqui é para você destacar, tá? Então, um dos países, alguns países, mas aqui só cita a Grã-Bretanha. Então, já marca aqui, ó, Grã-Bretanha. Alguns países descobriram novas funções. Então, novas funções foram descobertas, né, para as aeronaves desse país, né, no caso da Grã-Bretanha. Elas foram empregadas, né, nos conflitos coloniais. Então, uma das novas funções foi o quê? O emprego das aeronaves nos conflitos coloniais, tá? Em ações contra os rebeldes. Dessa forma, surgiu o controle aéreo. Então, pode cair uma pergunta: quando surgiu, em que momento surgiu o controle aéreo? Né? Quando?
com a desmobilização das forças aéreas para a Primeira Guerra Mundial. Alguns países descobrindo novas funções, empregando as aeronaves nos conflitos coloniais. E surgia, assim, o controle aéreo. Uma forma mais econômica de substituir as tropas de superfície na tarefa de manter as possessões ultramarinas. Então, surgiu o controle aéreo, uma forma mais econômica. Então, aqui, ó. Então, o controle aéreo era o quê? Já que já tinha as aeronaves, né? As aeronaves já existiam, já tinham, esses países já tinham disponíveis essas aeronaves. Então, com a desmobilização dessas forças, novas funções foram atribuídas a essas aeronaves. Elas foram empregadas nos conflitos coloniais. Então, foi uma forma mais econômica, ó, de substituir as tropas de superfície na tarefa de manter as possessões ultramarinas. Por sua vez, a Guerra Civil Espanhola foi um laboratório para novos equipamentos aéreos e novas táticas de emprego. Então, pessoal, é importante. Isso aqui é importante, ó. É uma forma econômica, mais econômica, de substituir as tropas de superfície na tarefa de manter as possessões ultramarinas. Então, era caro manter as tropas na superfície, né? Com o controle aéreo, né? Vamos dizer assim, no período pós-Primeira Guerra, ou no período Primeira Guerra, naquele período histórico, o que aconteceu? O que que aconteceu? O controle aéreo surgiu, né? As aeronaves foram sendo empregadas nos conflitos coloniais. Isso foi uma forma mais econômica. Era mais fácil, então, você pegar uma aeronave e sobrevoar aquele local do que manter as tropas ali e, de repente, ter perdas, né? Vamos dizer assim, perdas de pessoal. As aeronaves não. Elas sobrevoavam, man- mantinham ali o controle, não tinha perda de vida humana, né? Então foi uma forma mais econômica. Imagina todo o equipamento que teria que levar para você ter uma tropa, né, ali na superfície, controlando tudo. E a aeronave era apenas aeronave, não tinha equipamento, não tinha tantos homens, etc. Beleza? Então foi uma forma mais econômica. Quando surgiu o controle aéreo, houve uma economia. Aí, por sua vez, a Guerra Civil Espanhola foi um laboratório para os novos equipamentos aéreos e novas táticas de emprego. Isso aqui é importante, isso aqui é questão de prova. Esse aqui já caiu, então se caiu uma vez, pode cair de novo. Não da mesma forma, mas numa questão mais elaborada, numa questão diferente, mas com o mesmo conteúdo. Então, a guerra civil. Então, por exemplo, pode cair uma questão, é, a guerra que foi um laboratório para novos equipamentos aéreos e novas táticas de emprego. Foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Ítalo-Turca, entendeu? Aí você vai marcar, é óbvio, que foi a Guerra Civil Espanhola, para tu tirar aquele 10. Beleza? Quando as forças aéreas desenvolveram novas aeronaves. Então, foi um laboratório para novos equipamentos aéreos da Guerra Civil Espanhola, novas táticas de emprego, quando, quando as forças aéreas desenvolveram novas aeronaves e testaram sua eficácia. Então, vejam que
Na Primeira Guerra Mundial, né, as aeronaves já conseguiam, né, ter uma velocidade maior, tinha uma manobrabilidade, mas no controle conseguia-se as curvas mais rápidas, os armamentos foram sendo produzidos, mas foi somente na Guerra Civil Espanhola, não foi ainda na Primeira Guerra. Na Guerra Civil Espanhola que foi o laboratório para novos equipamentos aéreos e as novas táticas de emprego, quando as forças aéreas desenvolveram novas aeronaves. Então, novas aeronaves com equipamentos de tecnologia mais avançados foram criados para ser testados durante a Guerra Civil Espanhola. Beleza? O transporte aéreo assumiu uma nova dimensão com a operação da Força Aérea Alemã. Então, o transporte aéreo assumiu uma nova dimensão com a operação da Força Aérea Alemã no transporte de soldados através do Mediterrâneo, destacando efeitos marcantes nas batalhas terrestres desse conflito. Então, o transporte aéreo é o transporte de soldados, de equipamentos, né, através do Mediterrâneo com as aeronaves foi muito importante. Então, a Força Aérea Alemã transportava soldados através do Mediterrâneo, ou seja, ganharam rapidez, né, quantitativo maior, chegava mais rápido. Nessa mesma guerra, a Guerra Civil Espanhola, nessa mesma guerra, desenvolveram-se técnicas e táticas de apoio aéreo aproximado. Então, na Guerra Civil Espanhola, desenvolveram técnicas e táticas de apoio aéreo aproximado, permitindo uma ampliação da cooperação entre a Força Aérea e a Força Terrestre. Então, a Guerra Civil Espanhola foi para, né, a criação de novas aeronaves e testar essas novas aeronaves com seus novos armamentos, foi muito importante, tá? Então, a Guerra Civil Espanhola foi um laboratório, onde foi testado muitos armamentos, muitas aeronaves, novas aeronaves foram testadas, né? Nessa mesma guerra foi o quê? Desenvolvido técnicas e táticas de apoio aéreo aproximado, permitindo uma ampliação da cooperação entre a Força Aérea e a Força Terrestre. A Força Aérea, então, passou a apoiar o avanço da tropa terrestre, né? Observava o campo, né, de guerra e fazia o contato com quem estava em terra, né? Por meio de planejamento conjunto e aperfeiçoamento das comunicações, que eu falei, fazia comunicação com o pessoal terrestre. Então, está marcado, é para dar uma atenção. Se está destacado, é para você dar uma atenção maior ainda, tá bom? Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ou seja, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a guerra aérea adquiriu uma significativa maturidade, pois, a partir de então, não era mais possível se pensar em guerra sem a participação das aeronaves. Olha aí. Então, a Segunda Guerra Mundial foi muito importante para o emprego, né, em qualquer tipo de guerra após Segunda Guerra Mundial. Então, a guerra aérea adquiriu uma significativa maturidade. Então, isso aqui dá uma questão, ó. Qual foi a guerra, né, que fez com que a guerra aérea adquirisse uma maturidade? A partir de, pois não era possível pensar em guerra sem a participação das aeronaves. Qual foi a guerra? Primeira Guerra, a Guerra Italo-Turca e outras guerras aí que tiveram, né?
Não, foi a Segunda Guerra Mundial. A partir de então, não era possível mais se pensar em guerra sem participação das aeronaves, a partir da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, a aviação alemã resgatou a mobilidade perdida no conflito anterior, por meio das invasões na Polônia, França e União Soviética, quando surgiu um novo conceito de emprego, a Guerra Relâmpago. Na Europa, a aviação alemã, a Alemanha, resgatou o que? A mobilidade perdida no conflito anterior. Qual foi o conflito anterior? A Primeira Guerra Mundial. Eles perderam a mobilidade. Então, eles resgataram essa mobilidade no conflito anterior, perdida no conflito anterior, tá bom? Por meio das invasões, então, por meio eles invadiram a Polônia, a França e a União Soviética. Quando surgiu o novo conceito de emprego, que essas invasões foram o quê? Como um relâmpago, foi a Guerra Relâmpago, viu? Então, tá marcado, é importante. Posteriormente, após a Segunda Guerra, né, em resposta à campanha de bombardeio estratégico conduzida pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos contra a Alemanha, os aliados, né, significou um resgate considerável na Luftwaffe e na economia alemã. Depois da Normandia, a sincronização das ações aéreas com o avanço terrestre foi fundamental na derrota alemã, não somente do lado ocidental, mas também quando se observa a campanha soviética de reconquista dos territórios invadidos. No Atlântico, a campanha antissubmarina e de patrulhamento marítimo permitiu que os comboios navais entregassem os suprimentos e as tropas necessárias para a continuidade da guerra. No Pacífico, as batalhas navais mudaram sua configuração, pois os navios não mais combatiam entre si, como no passado. A aeronave embarcada e aquelas que operavam no litoral passaram a ter um papel relevante naquilo que se denominou batalha aeronaval. Ver aqui o que a gente pode tirar de importante aqui. A gente não viu nenhuma questão sobre até onde escolhi aqui. Foi até batalha aeronaval. Então, em resposta à campanha de bombardeio estratégico conduzida pela Alemanha e pelos Estados Unidos contra a Alemanha, pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos contra a Alemanha, significou um desgaste considerável da Luftwaffe. Ou seja, a Força Aérea Alemã já estava combatendo a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Olha a força que era. Então, houve que um desgaste da Luft, que era a Força Aérea Alemã. E a economia da Alemanha também se desgastou. Então, a combinação do avanço e das ações aéreas, do avanço da tropa terrestre, foi fundamental na derrota da Alemanha. Então, depois da Normandia, a sincronização, a sincronização das ações aéreas com o avanço terrestre foi fundamental na derrota alemã. Então, depois da Normandia, né, o que foi fundamental na derrota alemã? Pode ser uma questão. Foi o quê? A sincronização das estações aéreas com o avanço terrestre. E no Pacífico, as batalhas navais mudaram sua configuração, pois os navios não mais combatiam entre si como no passado. A aeronave embarcada e aquelas que operavam no litoral passaram a ter um papel relevante naquilo que se denominou batalha aeronaval. O que aconteceu? Antigamente, né, mais antigamente, os navios não, os navios se combatiam, né? Um atirava no outro. Só que essas batalhas navais, elas mudaram, né, sua configuração por causa de quê, gente? Por causa da Força Aérea, das aeronaves.
Então, as aeronaves começaram a bombardear, né, uma certa distância. Aqui, ó. Ainda nesse cenário, o bombardeio a longa distância infligiu danos severos ao Japão, obrigando-o a capitular. As operações aéreas na Europa e Atlântico, assim como aquelas que desenvolvidas no Pacífico, contribuíram sobremaneira para a vitória dos aliados. Então, as aeronaves foram fundamentais nas batalhas navais também. Surgia aí a batalha aeronaval, são aqueles portas-aviões, as coisas foram se a tecnologia foi ajudando também a melhorar as aeronaves. Então, aqui uma coisa importante aqui, ó. A participação do Brasil na guerra aérea, esse conflito, que conflito, pessoal? Segunda Guerra Mundial. Vindo aqui da Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na guerra aérea desse conflito iniciou-se com o que, pessoal? A criação da FAB. Então, isso aqui pode ser uma questão, tá? Com a criação da FAB, em 1941. Então, a participação do Brasil na guerra aérea iniciou-se em 1941 com a criação da Força Aérea Brasileira. Essa não foi uma tarefa fácil, devido às diferenças de experiência, doutrina, equipamento, propósito, treinamento e logística, que caracterizaram a consolidação das aviações do Exército e da Marinha em uma Força Aérea independente. Ou seja, houve uma junção, tinha a aviação do Exército e da Marinha. Então, juntaram e foi criada aí a Força Aérea Brasileira, tá, pessoal? É, então, beleza. Em 1942, o Brasil decidiu se juntar ao esforço de guerra ao lado dos aliados. O Brasil decidiu se juntar, ainda não estava. O Brasil decidiu se juntar ao esforço de guerra ao lado dos aliados. E em menos de 2 anos, a recém-criada FAB fora obrigada a lidar com a ameaça ao transporte marítimo do Atlântico Sul. Então, a recém-criada FAB foi obrigada a lidar com a ameaça ao transporte marítimo do Atlântico Sul. E enviar contingentes, pessoal, né, para a frente italiana. Aqui, a partir de aqui, isso aqui é muito importante. Ó. O batismo de fogo da FAB ocorreu em três contextos bem diferentes. Na participação do primeiro grupo de aviação de caça, o Sentapua, na atuação da primeira esquadrilha de ligação e observação, olho neles, e na caça aos submarinos italianos e alemães ao longo do litoral brasileiro, conduzida pelas aeronaves de patrulha marítima. Então, isso aqui é importante, tá? Então, destaca isso aqui, ó. O batismo de fogo da FAB ocorreu nesses contextos aqui, ó. A participação do grupo de aviação de caça, ou seja, a participação do Setapua, a atuação da primeira esquadrilha de ligação e observação, olho neles, e na caça aos submarinos italianos e alemães ao longo do litoral brasileiro, conduzida pelas aeronaves de patrulha marítima. Beleza? Então, aqui, ó, a aeronave embarcada e aquelas que operavam no litoral passaram a ter um papel relevante naquilo que se denominou Batalha Aeronaval. A partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de quando? Da Segunda Guerra Mundial, a guerra aérea tornou-se uma realidade em todos os conflitos. Importante. A partir da Segunda Guerra Mundial, a guerra aérea tornou-se
uma realidade em todos os conflitos. As aeronaves assumiram um papel de independência nos combates, mas também seriam integradas às operações de superfície, seja cooperando com o exército ou tripulando as embarcações nos navios aeródromos. Já estamos aqui há 25 minutos. Encerrado o grande conflito em 1945, consolidam-se duas potências militares que iniciam uma luta pelo predomínio político e pela influência nas diversas regiões do globo. A Guerra Fria foi um período em que as forças aéreas direcionavam sua preocupação para a capacidade de bombardeio nuclear. Então, a Guerra Fria foi um período em que as forças aéreas direcionavam sua preocupação para a capacidade de bombardeio nuclear, ora utilizando a aeronave, ora por meio do uso dos mísseis intercontinentais. Esse tipo de arma desencadeou a corrida pelo espaço. Esse tipo de arma desencadeou a corrida pelo espaço. Viu? É essa parte histórica que é muito grande, pessoal. Então, para não ficar maçante, a gente vai parar aqui, tá? E continuar em outro momento a partir daqui. Show? Não fica tão maçante. Tranquilo? Então, a gente parou aqui na página 31 e depois a gente dá sequência a partir daqui. Tranquilo? Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento para não ficar um vídeo muito, muito longo. Depois a gente dá continuidade daqui da onde a gente parou. Beleza, pessoal? Boa noite e até o próximo vídeo aí. Show?